25, verso 30, versão NVT, tá? Nós vamos trazer uma palavra hoje em Êxodo 25, verso 30. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Que diz a palavra do Senhor, NVT, versão NVT, tá? Você pode ler comigo. Vamos ler toda a igreja? Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre a nossa mente, o nosso entendimento agora. Nesses poucos minutos que aqui iremos debruçar-nos diante da tua palavra, põe a tua palavra no meu coração para nós, ó Deus, temermos e confiarmos em ti e obedecermos o teu nome. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é o pão da presença. Eu gostaria que todos repetissem comigo. O pão da presença. Ou o pão da proposição, mas na verdade a versão o pão da presença eu acho mais clara, eu acho mais compreensível, e nós vamos assim adotar a versão NVT. Coloque sobre a mesa, Êxodo 25, verso 30, coloque sobre a mesa, tá, os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Glória a Deus por isso, tá? Eu quero dizer, queridos, que existe, na verdade, um desejo enorme da parte de Deus de estar sempre em comunhão com o seu povo. Deus, ele levantou um povo para a sua glória, ele instituiu um povo para a sua glória, e ele levou essa mensagem a outros povos, porque esse povo rejeitou e os gentios receberam essa mensagem, que somos nós, não somos judeus, mas somos gentios. E essa mensagem chegou aqui ao Ocidente, e essa mensagem se espalhou sobre toda a terra, porque Deus tem um desejo de que todos nós, ou de que todos os homens, como disse Paulo, cheguem ao pleno conhecimento da sua graça e se entreguem a Ele. Há um desejo do Criador Supremo, há um desejo de Deus, de que nós tenhamos comunhão com Ele, e Ele sempre lutou por isso. Quando o homem quebra a sua comunhão no jardim do Éden, quando Adão e Eva ali pecam, eles são tirados da presença, um relacionamento que nós já conhecemos, muito lindo. O Senhor, ao cair da tarde, vinha conversar com eles, que coisa extraordinária. Imagine Deus, ao cair da tarde, vim tomar um cafezinho com a senhora Gisele, vim conversar com a senhora aí, Líbina, vim conversar com você, pastor Valdemir aí, pastor Rinaldo, olha, é o Senhor chegando lá, agora, finalzinho da tarde, para bater um papo com você, e aí conversar com vocês, louvar o nome dele ali, bendizer a obra de suas mãos, e o homem desobedece. Nós conhecemos a história, eles não deviam comer do fruto proibido, come, a mulher come, dá ao homem, seus olhos se abrem, a serpente os engana, eles perdem a comunhão com Deus. Eles são tirados do jardim, e o Senhor diz, eu vou levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente ele ferirá o calcanhar. Jesus já foi prometido em Gênesis 3,15. A verdade é que Deus ali já começa um plano de restauração de comunhão. E ele, durante a condução do seu povo, em diversas fases, existiu a fase dos patriarcas, a fase dos profetas, a fase de Moisés, abraâmica, e aí você vai ver os reis, e aí várias ações de Deus durante a criação, durante a sua trajetória, e todas elas são ações de Deus para buscar comunhão com o homem. Mas enfim, diante dessa introdução, eu quero dizer para vocês mais ou menos o que significa o pão da presença. A presença de Deus era algo que o homem necessitava,
Mas não somente a presença de Deus era algo que o ser humano necessitava, mas Deus queria diante dele a presença dos homens. Como assim, pastor? Vou te explicar. 2 fileiras eram colocadas em cima de uma mesa de acácia, de madeira acácia. Essa mesa, ela era banhada de ouro, e ela vivia no altar, ali no tabernáculo do Senhor, e essa mesa coberta de ouro puro, né? Ela não tinha, aí para quem é marceneiro, para quem já reformou um móvel, não é? Como é que se chama aquelas fórmicas, né? A fórmica daquela mesa era banhada a ouro, e ali o Senhor mandou colocar 2 fileiras de pães, 6 pães de um lado, 6 do outro. Esses pães eram feitos e trocados no sábado, no dia do Senhor. Esses pães, esses 12 pães, esses 12 pães simbolizavam e representavam as 12 tribos de Israel. Deus dizia assim: eu quero ver diante de mim minhas 12 tribos. Deus estava dizendo assim: eu quero estar com as minhas 12 tribos representadas nestes pães aqui. Eu quero ver esses pães aqui na minha frente representando o meu povo. Que coisa extraordinária. Deus quer te ver na presença dele. Amém, queridos? Há um desejo ardente de Deus de te ver na presença dele, de você estar na presença dele. Ele vai e levanta um povo, institui as 12 tribos e coloca ali 12 fileiras ali, não é? 6 pães de cada lado. Os pães eram trocados pelo sacerdote. O sacerdote comia o pão e vinha mais 6 pães quentes. Os pães tinham que ser quentes. Se você ler o capítulo 25, não é todo, você vai ver, inclusive, até como deveria ser feito o pão, a farinha, o tipo da farinha, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Amém, queridos? É um Deus que exige de nós uma entrega muito extraordinária. Então, 12 pães representando as 12 tribos eram arranjadas em 2 fileiras de 6 pães cada, colocado ali ao lado de incensos, colocado e trocado de forma semanalmente. No dia do Senhor, os pães eram trocados. E eu quero dizer para você, hoje é o dia do Senhor. Amém, queridos? Hoje é o dia de você dizer: Senhor, renova-me. Eu preciso chegar na tua presença renovado, porque aqueles pães eram renovados a cada 7 dias. Diga, a cada 7 dias, o Senhor quer nos ver renovados diante da sua presença. A cada 7 dias, o Senhor quer nos ver como um pão quente. Eu pergunto a você, você gosta de um pão frio, de um pão dormido ou de um pão quentinho? Eu pergunto a você, qual é a tua entrega? A tua entrega de adoração tem sido qual? A tua entrega, o teu coração tem chegado quentinho perante o Senhor, ou você tem chegado a um pão murcho? Será que Deus está olhando para mim e está dizendo: esse pão está dormindo demais? Não é renovado na minha presença faz muito tempo. É tempo de Deus renovar esse pão nessa noite. Diga assim: o pão da presença. Está começando a ter sentido? Amém, queridos? Diga assim: o pão da presença. Tudo no Antigo Testamento refletia a nossa caminhada com Deus, nossa trajetória com Deus. Então, o pão era renovado a cada 7 dias. Já aprendemos isso. Você precisa ser renovado. Amém, queridos? Às vezes tem crente que diz assim: mas todo domingo, às vezes o pastor parece que prega a mesma coisa, porque toda vez o Senhor sabe que precisa renovar o meu e o teu coração. Para que a gente não fique um pão murcho, um pão, sabe, um pão duro, aquele pão que não serve nem mais para fazer torrada, aquele pão mofado, aquele pão que não tem mais gosto, sabe? Você joga ele em alguém, até dá para matar alguém. Eu sei, queridos. Deus quer nos renovar, amém, queridos? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que se você não estava aqui meses passados, é que você é um pão duro, não, porque você pode buscar a Deus em todos os lugares, não somente aqui. Você busca a Deus no ônibus, no trabalho, dirigindo, sabe? Mas você precisa estar na presença dele, sendo renovado, como aqueles pães eram trocados a cada sábado. Os pães antigos eram removidos e consumidos pelo sacerdote no próprio santo lugar, e novos pães ainda quentes eram colocados em seu lugar
garantindo que a presença do pão diante de Deus fosse contínua. A presença do pão diante de Deus tinha que ser contínua. A minha entrega tem que ser contínua, a tua entrega tem que ser contínua, a tua entrega de oração, de leitura da palavra, de buscar a presença de Deus, deve ser contínua. Amém, queridos? Não pense você que, eu já fui para o culto no domingo, amém, tá bom. Não, Deus quer você na segunda. Deus quer você na terça, Deus quer você na quarta, Deus quer você na quinta, na sexta, no sábado, todos os momentos. Deus quer você na presença dEle. Deus instituiu esses pães da presença, porque Ele queria olhar para aqueles pães e dizer, aqui estão as minhas 12 tribos. E que coisa linda, queridos, Ele podia fazer um pão só, sim ou não? Um pão para todo o povo. Esse pão simboliza meu povo. Mas Ele fez pães individuais, simbolizando ali, queridos, a cada povo, a cada característica. Isso nos ensina algo extraordinário. Isso nos ensina que Deus se preocupa com cada um de nós. Existia 12 tribos com nomes diferentes. Não adianta eu dizer o nome das 12 tribos aqui, ninguém vai decorar 12 tribos de uma vez só. Mas existia 12 tribos e existia características nessas tribos, tribos maiores, tribos menores, tribos de guerra, tribos de adoração, tribos de administração, tribos de trabalho. E aí eu quero dizer para você, Deus cuida de nós e se importa com cada um de nós. Não há tribos mais valiosas do que outras para Deus. Todas estão diante de Deus. O pastor é o melhor porque está diante de Deus. Não, a levita é melhor porque canta aqui e está diante de Deus. Não, a irmã da diaconia é melhor porque está com aquela farda bonita ali. Não, queridos, todos nós estamos diante da presença de Deus. Todos são importantes. Diga assim, todos são importantes. Diga assim, o pão da presença é o pão que está diante do Senhor. Você é o pão hoje. Você é o pão. Você é o que Deus olha todos os dias. Aquele pão ali representava o seu povo. Você é o povo de Deus. Você é o povo de Deus, né? Cada uma das 12 tribos simbolizando o povo de Deus, reforçando a ideia de que o povo deveria estar na presença de Deus todos os dias, em todos os momentos, buscando a sua face. Como está a sua entrega? Como está a sua busca pela presença de Deus? Se você não o busca, Ele vai atrás de você. Tem um louvor que diz, não desiste de mim, comigo vai até o fim. O crente pensa que pode se desviar e vai ficar por assim mesmo, né? O crente pensa que pode se afastar, vou deixar Deus, vou fazer do meu jeito. Não vai, você vai voltar. Você vai dizer, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, mas Ele vai te trazer de volta, porque Ele quer ter comunhão contigo. Foi Ele que instituiu isso. Amém? Foi Ele que instituiu. É por isso que Ele te atrai. É por isso que Ele te desperta. É por isso que Ele diz, ora, me busca, fala comigo, lê a minha palavra, fala do meu nome, esteja na minha casa, visite seus irmãos, esteja em comunhão, porque você fazendo isso, você vai estar na minha presença. Queridos, a mesa ali, ela tinha um significado muito extraordinário. E agora eu quero falar da mesa. A mesa onde ficavam os pães. A mesa, diga mesa. A mesa é o lugar onde ficam os pães. Pão não fica em qualquer lugar. Pão não fica onde quer. Pão não escolhe onde fica. Pão é colocado na mesa. Pão eu fico na cozinha, não fico no banheiro. Você já viu algum pão no banheiro? Eu já vi, depois que a gente come. Mas olha, antes ele fica na mesa. Ficaram rindo, não foi? Você quer um pão que esteja na mesa? Eu sou um pão que estou na mesa, amém, querido? Um pão bonito. Olha aí, ó, né? A gente não entregou o pão da Santa Ceia, né? Tem que entregar o pão da Santa Ceia, bispona aí. Tá? A mesa, diga a mesa.
a mesa era o lugar para se colocar o pão. A mesa era revestida de honrarias. Porque no pão, ou o pão que Deus queria sobre a mesa, deveria ser colocado num lugar de honra. Porque você estava na presença de Deus. Aquele pão ali, representando o seu povo, estava na presença de Deus. E aquela mesa é tão somente o local onde nós precisamos estar hoje. A presença de Deus. Amém, queridos? A casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde o pão deve estar. E é ali, naquela casa, no tabernáculo, diga no tabernáculo, numa mesa de acácia, revestida de ouro puro, era um lugar da mesa. Deus preparou um lugar de honra para você, queridos. Eu digo para você, é um lugar de honra, sim ou não? Era uma mesa de madeira pura, de ouro puro, até o ouro era escolhido por Deus, o tipo do ouro não era qualquer ouro, era o ouro puro, não é? E ali você era colocado, o pão era colocado naquela mesa. Há um lugar de honra preparado para você. Amém, queridos? O diabo vai tentar colocar várias mesas para você ir. Vai tentar colocar várias mesas para você ser atraído, mas você precisa entender que a mesa que o Senhor tem para você é uma mesa revestida de ouro, é uma mesa de acácia, é uma mesa de honrarias. Amém, queridos? É uma mesa de honrarias. O Senhor tem honrarias para o seu povo. É na presença do Senhor que você vai ter vitória. É na presença de Deus, é na mesa de Deus que a tua vitória vai chegar. Ah, mas está demorando muito, eu vou buscar ali. Está demorando muito, mas eu vou buscar com a minha amiga, que disse que se eu consultasse Cicrano, me dizia. Se eu consultasse Beltrano, me dizia. Você sabia que isso não chega, não? Essas oportunidades, às vezes, chegam. Tem gente que diz, olha, é mais fácil resolver dessa forma. Eu fiz, olha, no instante melhorei, prosperei. Deixa eu dizer algo para você, a tua vitória está na mesa do Senhor. A tua vitória está na presença de Deus, tá? A tua vitória está na presença de Deus. Olha, Êxodo 39, verso 36, 2 Crônicas 13, 11. Existem vários textos que falam mais sobre o pão da presença. Você pode procurar sobre a teologia do pão da presença. Eu estou aqui trazendo apenas algumas lições da teologia bíblica do pão da presença. O pão da presença na mesa limpa. Diga, a mesa limpa. A mesa tinha que estar limpa. Que coisa linda. Diga assim, o pão não podia ser colocado numa mesa suja. O sacerdote tinha que limpar a mesa, mesmo sendo de ouro. Você acha que ouro não suja? Ouro suja. Sua aliança suja? Você tem que limpar, você tem que polir, você tem que passar para ela poder realçar o brilho, né? Então, aquela mesa deveria ser limpa. Amém, queridos? Por que a mesa deveria ser limpa? Porque Deus queria o povo dele santificado. Deus queria o povo dele limpo, tá? Crônicas, 2 Crônicas 13, 11, tá? Faz parte do discurso do rei Abias. Menciona que os sacerdotes de Israel preparavam o pão da presença na mesa limpa, contrastando a fidelidade de Judá com a infidelidade do reino de Israel. Isso mostra que a prática, tá, continua no templo de Salomão, ou seja, a mesa era limpa. Você não pode estar na presença de Deus numa mesa suja. Ah, mas eu sou um pão. Diga assim, eu sou o pão. Olha aí, você sabia que você era um pão? Diga assim, eu sou um pãozinho de Deus. Mas eu não posso estar numa mesa suja. Você pensa que pode estar em qualquer mesa? Você pensa que porque você é um pão de Deus, você pode estar em qualquer mesa? Ah, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou um pãozinho de Deus. Você tem que ser colocado numa mesa limpa. Amém? Numa mesa santificada. O Senhor quer ver a sua noiva, né? O seu povo santificado. Porque se aquele pão que chegou quentinho,
que era trocado todo sábado, não é? Novinho, puro, tocasse numa mesa suja. Tinha sentido? Eu pergunto a você, qual é o sentido de um pão limpo tocar numa mesa suja? Nenhum. Para que serve um pão limpo sendo colocado numa mesa suja, a não ser para ser jogado no lixo? O Senhor quer a tua vida limpa. Sabe o que te contamina? Não é você, é os lugares que você vai. O que te contamina é onde você pousa, é onde você bota a planta do teu pé é onde te contamina. E aí por isso que você precisa ser renovado a cada 7 dias. E eu digo a você precisa ser renovado todos os dias. Nós precisamos ser renovados direto. Nós precisamos da renovação do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Nós precisamos do pão, tá? Ser um pão santificado. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado. O pão era chamado de separado. De separado. Você é um pão separado. Amém, queridos? Você é um pão separado porque você vai relembrar a Deus do favor dele em sua vida. Quando você está se comportando como um pão sagrado, tá? Como um pão colocado ali diante de Deus, tá? Quente, um pão fresco, um pão preparado, agradável aos olhos, um pão bonito, é um pão que dá vontade da gente comer, sim ou não? É um pão agradável. Então, queridos, é outro aspecto que eu quero falar. O pão, ele tem que ser agradável. Agradável aos olhos. Porque o que é bonito? Imagina aquele pão doce. Quem já viu um pão doce bonitão? Quem já jantou? Eu não jantei, chega, deu fome agora. Aquele pão doce, aquele pão carteira, aquele pão francês, aquele pão Recife, esse pão aqui, não é? Quem olha para um pão chega a dar fome, não é? Você diz, eu quero um pãozinho. A gente nem pode, né? Hoje os nutricionistas dizem, não come pão, não come pão, não come pão. As padarias estão aí, cada vez mais abrindo padaria. Ninguém escuta os nutricionistas, todo mundo come pão. Que é muito bom. Até a oração do Pai Nosso diz assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Caleb ora todo dia isso, Deus nunca deixa faltar o pão. Então, o pão, ele tem que estar numa posição de despertar um olhar de admiração. Ele não pode ser somente colocado num lugar limpo, mas ele tem que ser colocado num lugar de admiração. O seu Senhor tem que olhar para você. Ele olhava para aqueles pães trocados e ele se agradava daqueles pães. Ele via a mesa limpa, porque o nosso Deus é um Deus limpo, é um Deus santo. Quem está entendendo? Quem está pegando essa palavra no seu espírito? Amém, queridos? Quem está pegando essa palavra no seu espírito? É preciso a gente exemplificar tanto? Não é preciso. O nosso Deus é um Deus limpo, é um Deus que quer esses pães numa mesa limpa, mas ele quer pães bonitos. Pães agradáveis. Pães quentes, preparados especialmente para o dia da troca. Aqueles pães relembravam a Deus o favor dele, a promessa dele diante do seu povo. Você sabia que quando você está em santidade, você está bonito, você está preparado diante do Senhor. Você está buscando a Deus. Não é que você vai se achar, eu sou bom. Não, não é isso. Mas é quando você está limpo, você está ali quente. Diga quente. Deus te chamou para ser um pão quente. Amém, queridos? Um pão frio é um pão murcho. Pão murcho não dá prazer para ninguém comer, apesar que tem gente que gosta, que é meio molinho. Mas, até no outro dia ainda dá certo, mas depois começa a ficar duro. Não dá mais certo. Tá? Então, eu quero dizer para você, você deve ser um pão agradável. Nós precisamos, como igreja, ser um pão quente, um pão agradável, um pão que desperte um olhar de admiração, um desejo de cumprimento de promessa. Quando você está na presença de Deus, sendo renovado por Ele. Amém? Quem quer ser renovado por Ele? Semana após semana.
Amém, queridos? Quem quer ser renovado por ele como aqueles pães eram renovados? Como aqueles pães eram renovados, tá? Ah, que coisa extraordinária. Aqueles pães eram renovados. E aí os pães antigos se via como manutenção para o sacerdote. Porque eu vou falar de um aspecto aqui dos pães. Os pães mantêm o sacerdote. Ninguém deu um amém, tá vendo? Ninguém deu um amém. Os pães mantinham o sacerdote. Amém, queridos? Você acha que Deus ia descer do céu para dar um pão para o sacerdote? O sacerdote comia pelo menos o pão de 7 dias. Diga assim, pelo menos os 7 dias o sacerdote tem que comer o pão. Ele comia o pão, diga, porque Deus não estraga nada. Deus não estraga. Ele comia o pão sagrado, ele comia do altar. O sacerdote come do altar, amém, queridos? Tem um bocado de gente aí metendo cacete em pastor, metendo cacete em igreja. Sempre, todas as escrituras do pastor era mantido do altar. Amém, queridos? Mas eu quero dizer para você, não somente nós aprendemos isso, mas aprendemos que Deus renova aquele pão para que as promessas dele sejam renovadas na tua vida. Então você mantém o altar e Deus mantém as promessas dele. Eu vou repetir, você não deu um glória a Deus tão alto. Você entrega o pão, o sacerdote come, mas Deus renova as promessas dele na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Você entrega o pão, você é renovado, o pão antigo o sacerdote come, o pão novo, Deus diz assim, eu continuo renovando a vida e as minhas promessas na vida do meu povo, porque eles estão diante de mim. Você quer ser renovado por Deus? Você quer ser renovado por Deus? Você precisa dessa renovação, semana após semana. Você precisa dessa renovação. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Queridos, olha, Hebreus 9, verso 2. Isso aí foi no Antigo Testamento, pastor. Abre aí, Hebreus 9, verso 2, versão NVI. Tá? Foi armada uma tenda, dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Ficava o candelabro, o fogo, ficava as luzes e o pão da presença. O escritor aos Hebreus vai citar os pães da presença, o local onde ficava o candelabro, lugar de iluminação. Deus quer iluminar você. Você talvez chegou aqui hoje dizendo, eu preciso de uma luz. Você sabia que os pães da presença eram colocados ao lado do candelabro? Eram colocados ao lado de um lugar onde tinha iluminação. Amém, queridos? Porque Deus não te quer no escuro. Os pães da presença eram colocados num lugar que tinha luminosidade. Num lugar que tinha luz. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Tem sentido para você? Você precisa de luz, direção. Você precisa de clareza. Você precisa de entendimento para os próximos passos da sua vida. É na presença de Deus que vai vir esse entendimento para você. É na presença do Senhor. Não vai ser em outras mesas. Não vai ser em outros lugares. Não vai ser com outras pessoas, com outros networks. Vai ser na presença de Deus. Não vai ser ninguém que vai te dar mais direção, mais luz. Você aprende com a filosofia, com a sociologia. Você aprende com as ciências jurídicas. Você aprende muita coisa. Existe um campo de conhecimento aí que dá vontade de sair. Por mim, eu passava de todinho buscando essas coisas, lendo, me enchendo de conhecimento, porque é bom saber, é bom conhecer, é bom estudar sobre os anjos, estudar sobre o mundo metafísico, sobre o mundo espiritual, mas eu quero dizer para você, é Deus que te dá toda a direção e entendimento para a tua vida. É do Senhor que vem, é Ele que aplana os teus caminhos, é Ele que te dá propósito e direção. Amém, queridos? O pão era um lembrete físico de que Deus era o provedor constante de Israel. O pão era um lembrete físico de que Deus era o provedor constante de Israel. Esse pão, você como um pão na presença dele, lembra ele que ele é teu provedor. Glória a Deus, você pode dizer um amém? Ele é o provedor de Israel, porque o pão é comida, digo, pão é comida. E Deus olhava para aquele pão e dizia, eu sou o provedor do meu povo. Que coisa extraordinária, queridos.
Sabe Deus colocar pães diante da mesa dele e dizer assim, eu vou olhar para esses pães e vou lembrar, eu sustento o meu povo. Você não está dando glória a Deus como deveria, queridos. Eu vou repetir mais uma vez. Deus colocou diante dele uma fileira com 6 pães, representando o povo dele, para ele lembrar que aquele pão, o pão era comida. Ele mantinha o povo dele. Ele sustentava o povo dele. Ele mandou colocar diante dos olhos dele. Deixa eu dizer, a tua provisão está diante dos olhos do Senhor. O que tu precisa está diante dos olhos de Deus. É por isso que quando você é infiel, mesmo assim ele permanece fiel, porque ele não pode negar o seu nome e a sua bondade, porque ele mandou colocar diante dele a tua necessidade. Foi ele que mandou, foi ele que instituiu Moisés para colocar diante dele, os sacerdotes colocarem diante dele aqueles pães para que ele lembrasse que ele era o provedor do seu povo. Deus é o provedor. Deus é o teu provedor. Amém, queridos? Que coisa extraordinária. Isso é tremendo. Diga assim, o pão da presença era colocado para Deus se lembrar de que ele era o meu provedor. Diga assim, por isso que está dando certo. É por isso que eu não morri de fome. É por isso que até hoje é apertado, mas eu como e minha mesa tem comida. Caleb sempre diz, nunca deixe faltar, Senhor. Eu sempre digo, ele nem termina a frase, eu sempre digo, ó, nunca deixe faltar o pão. Ele não precisa, pai. Eu só digo assim, nunca deixe faltar. Porque ele é aquele Deus que nunca deixa faltar. Porque ele está ali, diante dele, a tua e a minha necessidade. Você não precisa lembrar a Deus, está diante dele. Está diante dele, mas ele disse, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Bater, e a porta irá se abrir. Porque está diante dele, aquele pão era colocado como símbolo de provisão, como um lembrete físico de que Deus era o provedor constante do seu povo. O pastor pode se esquecer de te visitar, um irmão pode esquecer de te ligar, alguém não pode ir na tua casa, mas saiba de uma coisa, existe alguém que conhece o teu extrato bancário, tua conta, existe alguém que conhece tuas dívidas, existe alguém que conhece tua necessidade, que sabe a tua dor, que sabe as tuas lágrimas, que sabe os teus sofrimentos, e é nele que você precisa depositar toda a sua confiança e ser renovado todos os dias, toda semana. Você precisa vir para a presença do Senhor, se entregar ao Senhor, e esse pão velho ser renovado por Deus para a glória do nome do Senhor. Ele prometeu sustentar seu povo por meio do pão da presença, que estava continuamente diante dele. Ele prometeu te sustentar. E por que você está desesperado? Por que você fica desesperado quando o desemprego bate a porta? Por que você fica desesperado? Claro que as mudanças do cenário financeiro nos geram desconfortos, né? Ninguém vai, eu fui desempregado, vou soltar um fogos. Ninguém faz isso. Mas saiba que Deus, ele está diante dele a tua causa. Glória a Deus por isso. Está diante dele a tua causa. Está diante dele o que tu precisa. Foi ele mesmo que mandou colocar. Em segundo lugar, ele mandou colocar aqueles pães, porque aqueles pães simbolizavam a comunhão que ele deveria ter com o seu povo. A comunhão que ele gostaria de ter com o seu povo. Uma nação por inteiro na presença dele todos os dias. Aquele pão simbolizava a comunhão. Aquele pão simbolizava que ele queria o seu povo junto dele. Aqueles pães estavam na presença dele, eram renovados a cada 7 dias, para simbolizar o quanto Deus quer você perto dele. Por que você tem se afastado de Deus? Qual é a culpa que Deus tem com as tuas frustrações? Você que colocou o seu coração, não é? Em coisas e em pessoas e foi decepcionado. Qual culpa Deus tem com isso? Muitas das nossas escolhas deram errados porque nós nem consultamos a Deus. Muitas das nossas escolhas deram por demais errados. Talvez a gente esteja até os dias de hoje, pagando a consequência, pagando a conta às vezes até alta,
Mas não foi culpa de Deus, foi porque você saiu da presença do Senhor. E hoje você paga um preço. Mas não pare de orar, porque o erro foi seu. Não pare de dizimar, porque o erro foi seu. Não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare de servir, porque o erro foi seu. Mas Deus é aquele que está com você diante dos olhos dele, para te prover, para te sustentar, porque mesmo o erro sendo seu, ele não nos deixa morrermos no nosso erro. Aleluia. Ele nos pega pela mão, ele nos tira do nosso erro. A gente fica com as consequências porque foi a gente que foi atrás. E diga assim, Deus nos deu livre-arbítrio. E ele nos dá livre-arbítrio. Você quer comprar? Compre. Você quer gastar? Gaste. Você quer fazer? Vá. Você quer pegar? Pegue. Você quer comer? Coma. Você quer ir? Vá. Você quer sair? Saia. Agora, Deus não vai nos livrar das consequências, mas Ele vai nos prover em meio às nossas escolhas. Porque nós estamos na presença dEle. E aquele pão, ele lembrava, meu povo, as 12 tribos, João, Maria, José, Gisele, Jonathan, Valdemir, Rinaldo. Ele olhava todo mundo ali, ó, tá? Tia Isa, ele olhava todo mundo ali. Gil, ele olhava ali. Luana, ele olhava ali. Não vou dizer o nome de todo mundo aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou passar o sermão todinho dizendo o nome de todo mundo. Mas deixa eu dizer para você, Deus está vendo a gente. Deus está nos enxergando. Deus está nos enxergando e aquele pão simbolizava a comunhão. Diga assim, a provisão e a comunhão. Diga assim, o pão da presença. Tem sentido, irmãos? Ficou claro agora? Ficou claro? Deus deu entendimento a você sobre o significado do pão da presença? Um pão que representa a provisão de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus na tua vida. E quando você está na presença dele, aí mesmo, aí é que você é abençoada. Aí é que você é abençoado. Então, glória a Deus. Sabe quem é o pão hoje que te supre de todas as outras, de todas as tuas necessidades? É o pão da vida. Jesus. Ele é o pão da vida. O fim dos símbolos da teologia do pão se encerra em Jesus. O pão, a teologia bíblica do pão se encerra em Cristo. Ele é o pão que esteve na presença de Deus, cumprindo todos os nossos deveres espirituais que nós não conseguimos cumprir, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele restaurou a nossa comunhão. Ele foi o pão que nos substituiu. Nós somos um pão defeituoso. E ele foi um pão perfeito. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Você não vai aplaudir Jesus não, queridos? É porque é Jesus, amém? Você é um pão defeituoso, amados. Mas ele disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão. Quem comer deste pão jamais terá fome. Ele foi colocado na presença de Deus, tá? Como um pão terreno. Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu naquela cruz do Calvário, pelo meu e pelo teu pecado, nos dando a vida eterna. Ele restaura, ele fecha o ciclo da comunhão, que havia sido perdida por Adão e Eva. Por isso Paulo vai dizer, ele é o segundo Adão. Primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Segundo Adão, o pecado saiu do mundo. Ele é o pão perfeito, que nós precisamos estar com ele todos os dias. Porque ele nos habilita a sermos um pão perfeito. Quem nos habilita a ser um pão perfeito? O pão de Jesus. Nos habilita a sermos um pão também da presença. Porque assim como ele esteve na presença, você precisa também estar na presença. Assim como Jesus voltou para o Pai e está à direita de Deus, você também precisa continuar na presença de Deus. E estar na presença de Deus. E o que vai habilitar a tua comunhão é Jesus. O que vai habilitar a minha comunhão com Deus é Jesus Cristo. Por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. Por que Jesus foi chamado de pão? Porque o pão que desceu, o pão de mel que desceu
no deserto para o povo comer quando eles tiveram fome. Aquele pão era o lembrete de Deus, de que Deus era o provedor do povo. Jesus disse, olha, aquele pão que caiu do céu, hoje sou eu. Eu sou o pão completo. E aí você vai conseguir ser um pão que agrada a Deus, olhando como o pão completo viveu. Amém? Você vai aprender a agradar a Deus olhando para Jesus. Você vai aprender a estar na presença de Deus e agradar a Deus no pão da presença, sendo o pão da presença, olhando para o exemplo de Jesus, que foi o pão vivo que desceu do céu. Jesus não recebeu um nome de pão, ele não disse que era o pão porque ele achou bonitinho. Porque existia uma teologia, existia uma linha, existia uma revelação progressiva. Alguns teólogos vão dizer revelação progressiva. Os nomes na Bíblia, sangue, aliança, pão, água, têm significados progressivos. Todos vão terminar em Jesus. Ele é a água, ele é o pão, ele é o vinho, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o pão, que nos dá o exemplo para sermos um pão que agrade a Deus. Você é o pão da presença. Você todo dia tem que dizer, Senhor, eu preciso ser um pão quentinho, que agrade ao Senhor. Eu estou murcho. Quem está murcho aqui? Não levanta a mão, não. Quem está murcho aqui? É? Quem está duro? Estou falando duro de dinheiro, não. Estou falando um pão duro, que não dá para ninguém comer, irmão. Você é um pão. Você é um pão e deve ser um pão que agrade. Amém? Que agrade a Deus e agrade aqueles que te veem. Amém, queridos? As pessoas devem olhar para a tua vida e dizer glória a Deus. Glória a Deus pela vida daquele irmão, pela vida daquela irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Diga assim, o pão da presença. O pão da presença. O símbolo, tá? Ele retrata a misericórdia de Deus e o cumprimento da missão de Jesus, o pão. O pão que veio para nos suprir e o pão que veio para restaurar a nossa comunhão com Ele. Jesus é o pão que nos restaurou a comunhão com Deus. Que simbolismo rico, e eu desejo aplicar essa palavra aos corações de vocês nessa noite, dizendo: restaure a sua comunhão com esse pão, com Jesus, para que você aprenda com Ele a ser um pão que agrade a Deus, a ser um pão da presença. Amém, queridos? Talvez você esteja aqui hoje e nunca tenha escutado sobre essa mensagem, o pão da presença, mas Deus que te quer na presença dEle. Deus te quer na presença dEle, tá? Bendito seja o Senhor. Eu acho que os meninos do louvor aí, eu acho que é a hora da gente cantar aquele quinto louvor que a gente deveria cantar e acabou misturando no medley, né? E aí eu peço que o Ministério do Louvor venha aqui à frente para que a gente ministre essa canção sobre a tua vida, sobre a vida da igreja.